Voltando então depois da pausa, é uma pena a gente não poder fazer ao vivo, porque esse tipo de aula é fundamental ter uma discussão, porque é muita dúvida, a gente tem que parar para pensar, dar exemplos concretos, numa aula gravada fica tudo compactinho assim, ficou muito triste. Eu tenho uma paixão por essa mulher, estou loucamente apaixonado pela Dona Haraway, então gosto muito de mostrar discussões. Eu acho que nessa maneira gravada não funciona muito bem não, então sinto por isso, mas eu entendo que para vocês também ter aulas síncronas muito longas é inviável, então tivemos que escolher esse esquema, mas quem sabe a gente abre em chat uma coisa para aprofundar. Mas enfim, a Dona Haraway é mundialmente famosa pelo Manifesto Cyborg, mas na verdade ela deu contribuições importantíssimas, a meu ver, a pensamento da antropologia da ciência, da filosofia da ciência, na própria biologia, é, que vai muito além do Manifesto Cyborg. O Manifesto Cyborg ela se torna famosa, o texto talvez mais importante epistemológico dela, mais acadêmico, mais difícil, que eu sugiro fortemente vocês lerem, Saberes Situados, a questão da ciência no feminismo e o privilégio das perspectivas parciais, que escreve logo depois do Manifesto Cyborg, mas tem livros maravilhosos delas também, posteriores, né? Visões Primatas, Gênero, Raça, a Natureza no Mundo da Ciência Moderna, é um livro muito lindo. Símios, Cyborgs e Mulheres, A Reinvenção da Natureza, é um livro muito lindo. Esse maluco, ela gosta de títulos malucos, né? Testemunha underscore modesta, arroba, fêmea, homem do segundo milênio encontra o Oncorrato. Feminismo e Tecnociência. É um livro totalmente maluco também. Ela tem uma maneira muito doida de contar coisa. Quem dominar inglês eu sugiro, né? O Manifesto Cyborg que eu botei na nossa pasta de biblioteca complementar, tanto na edição portuguesa quanto em inglês. Quem dominar inglês eu sugiro fortemente ler os textos da Dona Haraway em inglês, porque o que ela faz com as palavras, né? É um trabalho de jogo de palavras, de inventar novas palavras muito difícil de traduzir e muito doido de ler, tá? Difícil, mas muito legal. O trabalho mais recente dela é sobre o antropoceno, mas ela chama o antropoceno de Cthulhuceno, é muito legal aquele texto também, enfim. Ela tem um vulcão de produção acadêmica, que vira best-seller, né? E um livro muito lindo também é essa entrevista, livro entrevista sobre a vida dela, que chama Tal Como Uma Folha, tá? A conversação com Dona Haraway, onde ele conta como ela ter estudado em colégio de freiras, por exemplo, foi um pedaço fundamental da construção epistemológica dela, para a relação com os corpos que as freiras católicas pareciam, né, tá inculcando lá. E depois do Manifesto Cyborg, onde ela coloca, digamos, essa nova posição da mulher como sujeito epistêmico e também uma nova proposta política de não parar de dizer nós mulheres, né, como uma coisa essencialista e universal, e se colocar em vez como cyborg, ela escreveu esse outro livro onde estende esse parentesco, digamos, das mulheres com outros seres, não para cyborg, mas para as espécies companheiras, para os pets, tá? A alteridade significante de cachorros, gente e outra coisa. Ela mostra, por exemplo, lá biologicamente, do ponto de vista evolutivo, claro, os lobos foram domesticados e evoluíram, né, por seleção artificial para virar cachorros, que tem característica diferente, né, o focinho, as orelhas, o comportamento, tudo é redondinho e feito sob medida para ser companheiro fiel do homem, mas biologicamente a gente vê que o homem também foi domesticado pelos lobos e virou homem. Tá? A neotenia, né, essa eterna, digamos, infância, essa maneira de brincar, de jogar, que continua no homem adulto e tal, várias das características do homem fazem dele claramente um bicho também domesticado. Tá? Várias características genéticas, de comportamento e física são de um macaco que foi domesticado por si mesmo, nesse caso, né? Essa seleção que a gente foi se fazendo foi por si mesmo, mas a relação com os cachorros, com as espécies companheiras, foi uma componente importante desse processo de autodomesticação do homem que levou a gente a ser essa coisa estranha que somos, tá? Enfim, então tem um pensamento muito diversificado, tá? Sobre o texto mais importante dela, muito acadêmico, muito denso, eu não vou entrar não sei por uns pontinhos breves, tá? Fica como sugestão, incentivo para vocês lerem. Eu vou focar no manifesto, tá?
Mas é importante dizer pelo menos isso. O que ela foca? Em que polêmica ela entra com a Sandra Harding, com a Ellen Longino, com as outras epistemólogas feministas? Tá? Ela diz basicamente isso. O feminismo ativista é acadêmico, a pesquisa do feminista acadêmica está tentando repetidamente de achar um equilíbrio, um pacto, né, com a questão de o que possa significar, tá, esse curioso e imprescindível, né, incontornável termo objetividade. Né? Nós utilizamos toneladas de tintas tóxicas e de bater árvores, né, para transformar em papel, né, e encher esses papéis de escrita em que lamentamos, né, o que eles, os homens, entenderam com objetividade e como isso nos machuca. Tá? Então, fizemos um esforço muito grande, diz ela, nós feministas, para imaginar esse eles. Tá? Para imaginar que esse eles constitui uma tipo de invisível conspiração de cientistas masculinistas, né, e filósofos. E nós, então, para construir nossa epistemologia, tivemos que imaginar um nós, tá? Nós que, ao não termos sido permitida, né, de ter um corpo, um ponto de vista, portanto, finito, né, que para os machos identificava uma distorção, uma viés na maneira de perceber, nós não teríamos sido autorizados a construir uma ciência objetiva. Então, ela diz que, ao discutir dessa maneira, ao desconstruir a ciência masculina dessa maneira, as feministas erraram, basicamente. Porque ela diz que nós ficamos presas numa armadilha de dois polos. Tá? Para questionar essa objetividade, nós tendemos a cair numa versão muito forte do argumento construtivista, tá? De que, portanto, não existe uma perspectiva objetiva sobre o mundo. Tá? Essa maneira das feministas sair da objetividade masculina é um problema porque, desse ponto de vista, diz ela, a ciência é mera retórica. Então, como nós conseguimos construir uma ciência e uma epistemologia se estamos dizendo que não existe ciência, que ela é retórica, tá? Então, esse que é o problema, tá? O programa forte, que a gente viu nas aulas anteriores, né? O programa forte de Bloor, da sociologia do conhecimento, né? Junta os amáveis e depravados, né? E safadinhos ferramentas da semiologia da deconstrução para insistir na natureza retórica da verdade, incluindo a verdade científica, tá? Ou seja, a ciência é apenas um texto, tá? É apenas um campo de poder. Ponto final. Então ela diz, nós feministas não podemos também aceitar isso, não. Não podemos aceitar aquela objetividade que nos faz objeto, aquela objetividade masculina e universal que diz que nosso ponto de vista de mulher inevitavelmente é enviesado e não científico, né? Modulado pela emoção, pelo nosso pertencimento, né? A mãe terra, a biologia e tal. Não podemos aceitar aquilo, mas também não podemos aceitar essa outra, também masculina, que é o programa forte, de dizer que é tudo semiótica, tá? Que é tudo discurso, que é tudo relação de poder. Nós não podemos fazer nenhuma dessas duas coisas, tá? Eu fico muito nervosa, digamos, ao ver isso, tá? Não vou entrar nos detalhes desse texto, vou deixar nos slides esse resuminho para vocês ficarem encafifados com saborzinho, com vontade de quero mais, né, de ler esse texto, porque é um texto difícil, tá? E vou passar para o Manifesto Cyborg, tá? Que tem uma posição concreta de como fazer isso, tá? Então, no Manifesto Cyborg, o subtítulo do manifesto, a dona diz, esse é um sonho irônico, tá? É o sonho irônico de uma linguagem comum para as mulheres no circuito integrado. Então, já pelo título você entende que ela vai brincar pra caramba com as palavras, brincar pra caramba com a cabeça pra gente, obrigar a gente a se desorientar, tá? Então, o que é um sonho irônico? Né, de uma linguagem comum, aí que está a universalidade e a objetividade. É possível sim ter uma linguagem comum, possível sim ter verdades objetivas, tá? Mas como? Levando em conta que o método tem que incluir a ironia, vamos ver daqui a pouco o que é a ironia, tá? É um sonho irônico, tá? E levar em conta o contexto em que essa linguagem comum está sendo experimentada, está tendo reinventada, que é mulheres que vivem no circuito integrado. Tá? Vamos ver daqui a pouco o que é. Tá? Então ela diz na abertura do livro, tá? Esse meu livro é um esforço para construir um mito irônico,
um mito político irônico que seja fiel ao feminismo, tá? Ao socialismo e ao materialismo. Tá? Mas talvez ele vai ser fiel do mesmo jeito que a blasfemia, tá? É mais fiel que a adoração reverente e a identificação. Ela vai criticar o feminismo identitário, tá? E ela feminista vai criticar o feminismo, ela que é uma socialista vai criticar o socialismo fortemente, vai detonar com o socialismo, e ela que é uma cientista vai criticar o materialismo, tá? A objetividade ingenuamente construída, tá? E aí que entra o porquê o subtítulo do Manifesto Seborg é Sonho Irônico, porque ela diz, a ironia tem a ver com contradições que não se resolvem em contextos maiores. Aqui já está criticando Marx. Tá? Enquanto a dialética são contradições que se resolvem num conceito mais amplo, que as engloba, e as torna desnecessárias, é um conflito que se resolve. Ela diz, quando você é irônica, você consegue juntar coisas opostas, contraditórias, e não precisa resolvê-las. Tá? Então, não é dialético o meu método, não é marxista. Tá? A ironia tem a ver com a tensão de ter junto, de juntar coisas incompatíveis, porque ambas ou todas são necessárias e verdadeiras. Tá? Podem ter coisas verdadeiras ambas em contradição entre si. Com a ironia você consegue juntar. Tá? Ironia é sobre humor e jogo sério, jogo duro ao mesmo tempo. Tá? É também uma estratégia retórica, mas também um método político. Tá? No centro da minha fé irônica, tá? Eu vou ter fé no socialismo e detonar com o feminismo. Eu vou ter fé no feminismo e criticar o feminismo das identidades. Eu vou ter fé na ciência e criticar o materialismo. No centro da minha fé irônica, tá? Dessa minha blasfemia, tem a imagem da cyborg. Tá? Aí ela vai explicar por quê. Então, o primeiro ponto é isso. Ela chama isso de manifesto, mas diferente do manifesto comunista do Marx, ela tudo quer dizer menos que afirmar um método para alcançar a verdade. Ela quer construir um mito. Tá? Já isso é muito louco. Como você faz um manifesto, ou seja, uma chamada às armas para as pessoas fazer o que é justo, tá? Quando você acaba de dizer que você está chamando as pessoas para construir juntas um mito. Tá? Aí que vai aquela minha velha fala que vocês já viram várias vezes de eu detonar as pessoas que usam mito como sinônimo de mentira. Se o negócio é falso, chama de falsidade. Se você é um divulgador, não faça aquele negócio 10 mitos e 10 verdades sobre vacina. As pessoas que têm medo de vacina não é com base em algum mito, elas não acreditam em mitos antigos, elas acreditam em mentira, tipo que a vacina causa autismo. Vacina que causa autismo não é um mito. Não é uma história que diz, num passado remoto, um Deus caprichoso escondeu na vacina coisas terríveis. Não é um mito, é um dado errado, é uma fraude. Tá? Então, o que é o mito? Tá? O mito é uma história que faz sentido e que te ajuda a dar sentido ao que você quer fazer. Tá? Essa história normalmente é colocada num passado remoto ou num mundo que não existe, por exemplo, da ficção científica. Tá? Então ela diz, incrivelmente, que você pode fazer um manifesto e falar para as pessoas fazer a coisa certa, em vez que a partir do materialismo dialético, de ter achado descobrir uma lei da história universal, a partir de um mito. Tá? Um mito que seja político, ou seja, que chame para a ação, que seja irônico, ou seja, junte propositalmente contradições, e que seja feminista, socialista e materialista, criticando as três. Tá? E aí ela diz por que o cyborg é um mito que pode ser um manifesto. Tá? Como que pode um mito orientar a política? Porque ele diz é uma criatura da ficção, mas também é a nossa realidade social. Tá? Ela vai dizer basicamente que os mitos mapeiam ontologias. Ela diz que quando a gente constrói uma história, tá, que representa um aspecto do nosso mundo metaforicamente, alegoricamente, é isso que o mito faz. Por isso que a pós-verdade, as mentiras sobre transgênico, aquecimento global não são mitos, porque eles não estão mapeando um pedaço da nossa realidade vivida social e dá sentido a eles. Eles simplesmente estão te convencendo de uma coisa que não existe. Tá? Então o cyborg diz lá, ele é mapeia, é uma cartografia da nossa realidade social. É um mito, uma alegoria, tá? Mas é também uma ontologia, ou seja, algo que existe realmente. Tá? E ela diz, os movimentos de mulheres, até hoje, tenderam a construir algumas ideias, tipo a condição da mulher.
a essência da mulher. Se as mulheres estivessem no poder, as guerras deixariam de existir. A mulher, por essência, sei lá, por exemplo, por ser mãe, não pode fazer as guerras. Ela diz, essas ideias não funcionam mais. Não podemos pretender construir um movimento de mulheres a partir apenas de uma suposta essência das mulheres universal, por ser biológica, por exemplo, ou de uma condição feminina universal por ser a condição de opressão, como Marx fez com os proletários. Tá? Então, ela diz, tradicionalmente os movimentos de mulheres construíram isso. Construíram a ideia de que existe a experiência das mulheres, que é intrinsecamente diferente da experiência dos homens. Ela diz, por que isso funcionou? Porque era uma ficção, era um mito, mas era o fato do tipo mais crucial, mais político. A libertação das mulheres, a conquista de determinadas margens de manobras políticas veio disso, de se construir como nós mulheres. A libertação depende da construção da consciência da opressão. Então, em determinados momentos, dizer que nós mulheres é um nós só, existe uma experiência das mulheres, de todas as mulheres do mundo, é um mito, ou seja, é uma história que te ajuda a dar sentido à ação, porque então você pode lutar enquanto mulher, né? Construir um movimento, construir um partido, construir, pedir direito de voto e tal. Nós mulheres, né? Pode fazer isso, tá? Então é uma alegoria mítica, tá? Mas é o fato do tipo mais crucial. Naquele momento, de fato, todas as mulheres tinham algo em comum. Tá? Por exemplo, nenhuma podia votar, vamos supor. Tá? Então, naquele momento fazia todo sentido construir esse mito da experiência das mulheres. Mas as próprias mulheres, e muito logo, desde o começo do movimento sufragista, começaram a ter tensões entre si. Porque as mulheres proletárias falavam, mas a minha mulher que é patroa, não é a mesma coisa. Então, no próprio movimento das mulheres, por exemplo, as trabalhadoras negras construíram sindicatos em que o direito de voto das mulheres, o sufragismo, não era a prioridade era a melhoria da condição na fábrica. Tá? Então, esse nós mulheres, essa experiência única e universal de todas as mulheres por ser oprimida pelo macho, as negras, por exemplo, falaram, as negras operárias dos Estados Unidos, bom, nós estamos juntos com nossos companheiros. Antes de tudo, na luta contra o patrão. Porque nós dois, eu e meu companheiro homem, somos proletários, somos trabalhadores. Então, você vê um tensionamento muito forte desde o começo, no interior do movimento das mulheres, por exemplo, entre feminismo e marxismo, das próprias mulheres. Tá? Então, ficou evidente, diz a Dona Haraway, que essa experiência das mulheres tinha essa conotação de uma ontologia, era algo que existia realmente, uma relação vivida, e de um mito, e de uma história contada para dar sentido à ação. Então, ela diz, nesse ensaio eu vou ter o prazer de confundir os confins, tá? De mostrar que esses muros que a gente constrói, nós mulheres, eles machos, nós negros, eles brancos, tal, eu vou mostrar para vocês meio blasfemamente o prazer de confundir os confins, de mostrar que não tem esse nós contra eles, mas da responsabilidade de sua construção. Ou seja, é a gente que constrói o muro ontológico. É a gente que diz aonde que acaba a natureza e começa a cultura. É a gente que diz aonde acaba a ser mulher e começa a ser ser humano universal. Esse muro construído, ele ao mesmo tempo é uma ontologia, porque cria divisões que depois são vividas objetivamente, mas ele é uma construção. A responsabilidade de construção é a decisão política de que manifesto nós queremos, de por onde queremos ir como cientista ou como mulheres. Tá? Então o ciborgue é ficção, experiência vivida, tá? E de onde que vem, tá? essa experiência vivida ciborgue? Primeiro, ele cartografa uma realidade concreta, objetiva. Tá? Ela diz, o século XX viu uma reconfiguração de estruturas como o Estado-nação, como a família, a própria autoridade masculina foi totalmente reconfigurada, levando a uma crise gigante de nós machinhos, que não sabemos bem mais como nos comportar, tá? Centro e periferia foram reconfigurados e as migrações reconfiguraram totalmente a vida planetária. Então, essa nova estrutura, tá, leva à necessidade de outros mitos. Tá? O mito nós contra eles, oprimido, puro, com visão pura da realidade, o proletário que enxerga com consciência de classe, a mulher que enxerga com stempoi, não funciona mais. Nesse circuito que reconfigura em rede
família, autoridade, centro-periferia, migrações, esse retículo novo não faz funcionar muito bem esse velho tipo de muro do nós contra eles. Então tem uma nova necessidade histórica para o feminismo. E em vez de defender uma visão feminizada da natureza como potência moderna, tá? Em vez de dizer que as mulheres então são pacifistas por natureza, porque elas têm útero, por exemplo, ela diz, nós feministas, desculpa eu falar nós o tempo inteiro, gente, estou lendo ela, tá? É nós que ela diz, né? Nós feministas, diz ela, devemos deixar de essencializar a mulher a partir do útero, ou a partir da ligação com a natureza. Tá? Aqui vai uma crítica, obviamente, ao ecofeminismo. Tá? Ao aceitar que o sujeito é embodied, é uma subjetividade corporificada, e que o corpo também não é dado biológico, mas o campo de inscrição de códigos, né? O corpo da mulher depende do que é inculcado como valores no contexto social. Tá? Então, nós temos uma materialidade do sujeito, uma relação com a tecnologia. O que nós somos, o que nós pensamos, o que nós queremos fazer, tá? É materialmente configurado na nossa relação com o mundo e, portanto, no mundo de hoje também com a tecnologia. Tá? Então ela vai dizer, então por que o cyborg para mim tem que ser nosso manifesto, nossa ontologia, nossa maneira de aterrissar no mundo objetivo, apesar de ser um mito. Tá? Porque se você olhar essa ficção ciborgiana, é a nossa experiência vívida de mulheres em todos os aspectos. Tá? Na medicina está cada vez mais evidente que a medicina precisa analisar e curar o organismo a partir de ver ele como dispositivo codificado. Tá? Enquanto antes a medicina via a doença como alguma substância, algum humor errado que entrava no corpo e invadia, hoje vê quase toda doença como erro de códigos, de linguagem. O estresse, a doença mental é vista cada vez mais como erro de um software, né? Como erro de código e linguagem. O AIDS, a virologia, vê o vírus como um código, tá? Que se insere no código do DNA humano. Tá? E assim por diante, na neurociência, todas as várias partes da medicina e das ciências da vida, cada vez mais precisa interpretar o organismo como uma máquina codificada, mexida por código, por software. Então é um cyborg. O corpo humano é visto como um cyborg. Fora que a junção entre organismo e máquina é fundamental em toda a vida médica hoje. Tá? Não tem como até decidir se uma pessoa está viva ou morta sem a máquina. Tá? A coisa mais íntima, mais extrema, mais fundadora, que é simplesmente decidir se alguém está vivo, isso hoje não pode ser mais feito, inclusive legalmente, sem ser uma máquina. Você tem que abrir o peito de uma pessoa enquanto o coração dela está batendo para dar transplante. Não pode esperar o coração morrer. Então a única maneira de você fazer isso é conectar o corpo humano com uma máquina que diga agora ele está morto, está legalmente morto. Você pode extrair, mas ele está respirando, o coração está batendo, ele está morto. Tá? A definição de morte hoje, tá? Que é a definição de morte cerebral, primeiro que é diferente, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, né, você pode estar vivo em um lugar e morto em outro. Tá? Eles podem tirar seu coração num lugar e outro não, que é um pouquinho diferente a definição. Mas todas as definições podem ser operacionalizadas com base na máquina. É uma máquina que te diz se você está morto. Então, nós somos cyborg. Tá? Não tem como você estar vivo e morto sem estar conectado com uma máquina. Tá? A sexualidade, né, diz ela, né, se você for olhar, né, é muito legal a maneira em que ela brinca com a sexualidade, se você for olhar uma sexualidade ciborgiana. Tá? A produção hoje, né, o mundo capitalista, o mercado, produz de uma forma desmaterializada, desindustrializada, né, em rede, tá? Em maneira financiarizada, com base na bolsa. Aí ele analisa isso e diz, bom, aquilo que nos filmes do Chaplin parecia um pesadelo, né, a cadeia de montagem taylorista, né, ele diz, aquele pesadelo comparado com a produção contemporânea, tá, com a precarização contemporânea, parece até idílico. Tá? A guerra, diz ele, é uma orgia ciborgiana. Tá? A guerra contemporânea não é nós contra eles. Não é temos um exército, nós declaramos guerra àquele outro exército, valorosamente os dois exércitos se combatem, vamos ver quem ganha. É uma orgia ciborgiana. A guerra contemporânea é feita quase exclusivamente contra civis. Tá? Se explode com um drone uma pessoa que está indo no trabalho, que decidiu que é terrorista com base num algoritmo. Tá? Então a guerra contemporânea é C3I. É principalmente inteligência,
Tá? É assim que se baseia a resolução de conflitos militares contemporâneos. Antes de tudo, você tem que ter inteligência, dados. Tá? Essa inteligência é integrada num sistema de comunicação que ativa o sistema de comando e controle, que é a ação militar. Tá? E essa ação militar quase nunca é uma ação de frente de guerra tradicional, quase sempre se baseia em armas também de inteligência, em armas também cibernéticas e assim por diante. Tá? A guerra de Iugoslávia, por exemplo, foi muitos anos atrás, já foi totalmente ciborguiana. O que eles bombardearam não foi, né, a OTAN, com a Itália, né, que fazia parte, bombardeou os países eslavos, não nas instalações militares. Eles bombardearam as pontes com os civis, para impedir que os civis pudessem entrar e sair, que chegasse comida. Tá? Bombardearam as escolas e os hospitais. Tá? E só. E botaram de joelho o país em 3 dias, basicamente. Como que eles bombardearam as escolas e os hospitais com as Nações Unidas deixando fazer esse bombardeio? Bombardearam com grafite, com pó de lápis. Aí, ao bombardear com grafite, entra em curto-circuito todo o sistema elétrico do país e você tem os hospitais em blackout, em apagão. Se você bota todos os hospitais em apagão, depois é suficiente poucas bombas, também direcionadas à população civil, e para paralisar um país, que não tem como atender os feridos. Tá? Então, a guerra contemporânea é um cálculo de custo-benefício de como fazer ajoelhar um país inteiro no mínimo tempo possível, tá? E sem fazer intervir exército, fazendo isso de cima, de longe, né? Por via eletrônica ou por via de drone. Tá? Então, o Cyborg diz, ele é totalmente uma experiência vivida. É totalmente uma ontologia e não uma mentira. Tá? É lá que está o negócio do mito. Ele é uma ficção e uma verdade ao mesmo tempo. Esse que é o mito. Tá? Não é uma mentira. É uma ficção veritiera. Tá? Então, o Cyborg é uma ficção que mapeia a nossa verdade social e corporal. Mas, ao mesmo tempo, é um recurso para imaginar o que fazer. Justamente por ser uma ficção, por ser um mito, ele é um ótimo manifesto, porque uma análise científica objetiva da realidade não te diz o que você deve fazer. Porque a ciência é objetiva, se recusa a dizer o que devemos fazer. Os valores são com a gente, a ciência é neutra, aquela coisa toda. O Cyborg não, ele não é neutro. Ele é uma ficção, ele mapeia a nossa realidade, então te permite um diagnóstico, mas é um recurso imaginativo, ficcional, que te permite dizer, não, mas eu quero ser Cyborg desse tipo, não desse outro. Tá? Então ele abre para os valores. É uma ciência objetiva, mas não neutra, que ela está querendo construir. Nós podemos ser objetivas como cientistas mulheres, mas não precisamos ser neutras. Tá? No final do século XX, diz ela, somos todos quimeras, somos híbridos, tanto teóricos quanto fabricados. Nossos corpos são híbridos, de máquina a organismo, nossas teorias científicas são híbridas. Precisam das máquinas para pensar as ciências, para fazer ciência. Somos todos cyborgs. Tá? Então, ele é a nossa ontologia e, portanto, determina a nossa política. O mundo é de fluxos, de códigos, de informação. É cada vez menos importante olhar só o aspecto de matéria e energia do mundo e cada vez mais importante olhar o aspecto informacional do mundo, ou seja, a entropia. Tá? O Cyborg, diz ele, é muito bom como manifesto porque ele se dedica resolutamente à parcialidade, à ironia, à intimidade e à perversidade. Tá? Ele é antagonista, é utópico, então é ótimo sujeito revolucionário, mas ao mesmo tempo é completamente deprivado de inocência. Tá? É isso que ela está dizendo. Se nós queremos fazer luta social e ciência hoje, as duas coisas aparentemente opostas, querer mudar o mundo, querer ser objetivo, fazer ciência, as duas coisas nós precisamos aterrizar numa coisa, numa perspectiva diferente. A perspectiva de que não existe perspectiva inocente, imparcial. Não é porque você foi oprimida que você é só vítima. Não é por ser oprimida que você tem um olhar inocente. Tal como não é porque você é macho e cientista treinado que você consegue ser neutral e objetivo. Tal como a gente desconstruiu a objetividade ingênua da ciência masculina, nós não podemos nem cair no relativismo, nem dizer que então, se tirar o homem macho vítima de ideologia e botar a mulher oprimida, você resolve o problema da objetividade. Você precisa resolver esse problema a partir de um ponto de vista irônico, perverso, parcial, em que você pode ser objetiva sem precisar ser inocente. O olhar das mulheres não é um olhar inocente. A fase em que elas deviam se colocar como vítima, nós contra eles, de um patriarcado, e toda a parcialidade estava no patriarcado, essa fase acabou. Agora nós precisamos de outro tipo de sujeito
histórico mulher, tá? Então, ela está propondo um antagonismo que não se coloque no lado de fora do sistema. Nós contra o patriarcado, nós contra o capitalismo. Tá? Não se coloque como vítima inocente, mas com um olhar parcial. Tá? Essa é que ela chama de biopolítica de corpos pós-modernos. Né? Não vou entrar nisso, né? Que essa é uma reunião com a biopolítica de Foucault e tal. Não vou dar todos os detalhes, quero que vocês entendam o suco disso. Tá? A possibilidade, o suco do Manifesto Cyborg eu quero mostrar para vocês a possibilidade de subverter essa compulsão maníaca de nomear um inimigo, de achar que a única ciência objetiva é aquela que nomeia um inimigo. E o inimigo seria a subjetividade, a corporeidade, a mulher, né? Tudo isso seria enviesado. E a única maneira de fazer política seria nomear um inimigo. O patrão, o capitalista, o burguês, o patriarcado, e assim por diante. Ela diz, o Manifesto Cyborg mostra que o cyborg, ao mesmo tempo, ele é o filho ilegítimo dessa tecnologia que queremos criticar, desse capitalismo que queremos criticar, dessa ciência que queremos fazer criticando. Tá? Então ele não está fora, não é vítima inocente. Tá? Então nós temos que construir um manifesto de ação e uma proposta epistemológica que subverta essa compulsão maníaca de nomear o inimigo, né? Aonde que não está a objetividade, aonde que não está a ciência. Tá? Esse demarcacionismo. O cyborg é filho ilegítimo do militarismo e do capitalismo patriarcal, mas também é filho do socialismo de Estado. Tá? A União Soviética é tão ciborguiana, né? Foi tão ciborguiana quanto os Estados Unidos. Mas os filhos ilegítimos têm uma vantagem, eles podem se dar o direito de ser infiéis às suas origens. Os pais, afinal, para todo filho ilegítimo, não são essenciais. Ele não te reconheceu. Tá? Nós mulheres somos assim, né? Nós somos filhas ilegítimas desse patriarcado porque somos uma parte crucial para fazer funcionar o patriarcado. Somos talvez a parte mais importante do patriarcado, não são os homens, são as mulheres. Então, nós somos também filhas daquilo, não somos as vítimas externas, inocentes, distantes anos-luz. Nós pertencemos àquela epistemologia, àquela maneira de conhecer o mundo, àquela maneira de dominar o mundo. Tá? Mas nós, como mulheres, sabemos que o pai dessa estrutura toda, né, não é essencial para nós. Nós podemos ser infiéis e fazer outra coisa de dentro para fora. Não como vítimas, como participantes. Tá? Então ela diz, essa reconfiguração, que na verdade foi da estrutura da sociedade, do Estado-nação, como funciona o mercado, como funciona a medicina, né, etc, etc, leva a ver que vários desses muros que a gente tinha construído tá desmoronando. A distância entre o homem e o animal diminuiu ao descobrirmos o quanto todos os animais superiores têm linguagem, têm uso de ferramentas, alguns deles, têm comportamento social, têm representações mentais. Tá? O que tornava o homem único foi se diluindo e aquele muro se mostrou um desses manifestos, dessas ficções que viram ontologia, dessas ficções que orientam, né? Que serviu aos homens por um tempo. Dizer, nós somos o único animal que... Né? Aí, num momento, nós fomos o único animal que tem linguagem, mas não era. Depois falamos, não, nós somos o único animal que usa ferramenta, que inventa novas tecnologias. Não é. Tem invenções maravilhosas, por sinal, dos macacos. Depois vocês olhem lá. Não, mas nós somos o único animal que tem luto, que tem espiritualidade. Não é. Enfim, então, esse foi um confim abatido. Se nós, homens, né, e do outro lado uma natureza, eventualmente madrasta, perigosa, a ser dominada, sumiu do mapa. A relação entre organismo e máquina, antigamente os dois polos totalmente opostos, ou você é artificial, ou você é natural, ou você é uma máquina, ou você é um organismo, também foi caindo, né? A dona diz, nossas máquinas hoje são fastidiosamente vivazes, né? Elas fazem coisa que a gente não espera, nosso computador nos irrita, né? Que parece não querer fazer coisa, fazer outra. E nós, vice-versa, estamos virando terrivelmente inertes, maquínicos. Nosso comportamento está cada vez mais maquinizado, automatizado, né? Pelo dia a dia da vida, pela burocratização da vida, enfim. As máquinas estão se mostrando cada vez mais capazes de fazer tudo aquilo que antes a gente achava que só o homem podia fazer. Não, a máquina pode calcular, mas nunca vai saber jogar xadrez bem. Porque para jogar xadrez tem que ser inteligente. Aí já era. Não, mas máquina nunca vai poder compor uma música, porque criatividade é só o homem que tem. Aí a máquina já compõe a música, assim por diante. Então, esse muro, esse nós contra eles também foi se diluindo, tá? A distância entre o físico e o não físico, numa ciência que cada vez mais trabalha com simulação,
numa economia que trabalha cada vez mais no virtual, tá? Numa indústria que funciona cada vez mais na desmaterialização, também é um muro que está caindo. Tá? Então, os muros da modernidade, unicidade do homem, unicidade da vida, frente à não vida, tá? Matéria versus pensamento, matéria versus energia, está desmoronando. Então ele diz, meu mito ciborgue fala de fronteiras transgredidas, de poderosas fusões, de perigosas possibilidades, que os progressistas poderiam explorar como parte de um trabalho político necessário. Essas fusões entre humano e animal, né, entre organismo e artificial, entre natureza e cultura, poderiam ser exploradas não só epistemologicamente, mas como parte de um trabalho político. Construir novos parentescos entre humano e não humanos nos ajuda na luta ambientalista, tá? Nos ajuda nas dietas animais. E aí boa parte dos socialistas, diz ela, que está criticando o socialismo, querendo ser blasfema e fiel, né? Boa parte das feministas, diz ela, que é feminista e que é criticar a feminista, vê os dualismos mente-corpo, máquina-animal, idealismo-materialismo aprofundando-se nos objetos de alta tecnologia. Tá? Ou seja, muitas feministas foram fortemente críticas das tecnologias, por exemplo, de reprodução assistida, que era mais uma dominação do corpo da mulher, das tecnologias eletrônicas. Tá? E tanto o Marcuse, né, teoria crítica, né, marxismo, com o homem unidimensional, quanto a Caroline Merchant, feminista, autora da Morte da Natureza, insistem na necessidade de nós dominarmos a técnica ao retomar o imaginário de um corpo orgânico para construir nossa resistência. Mas ela diz, mas eu vou propor um deslocamento um tanto perverso de perspectiva, porque isso pode ajudar na luta para o significado. E em vez de dizer que a tecnologia capitalista e machista nos domina, e nós temos que recuperar nosso corpo orgânico para construir uma resistência contra essa dominação da técnica, que tal a gente se colocar como cyborg? Como gente que já é técnica e corpo ao mesmo tempo. E que, tanto por dentro dessa técnica, nós somos uma engrenagem que pode fazer a técnica mudar, de dentro para fora. Tá? De um lado, o mundo cyborg implica a imposição final de uma grade de controle no planeta. É isso que ela diz no título Mulheres que Vivem no Circuito Integrado. O mundo do trabalho é um circuito integrado de explorações, de dominações, etc., né? Ciborgiano, né? Cada vez mais controlado pela informática. Tá? Mas esse lado do cyborg como distopia, né? Uma grade de controle no planeta, um Matrix, né? De outro lado, poderia implicar vivenciar realidades sociais e corporais em que as pessoas não temem se o parentesco com as máquinas, nem com os animais. Tá? E não temem ter identidades parciais e pontos de vista contraditórios. Assumir que a gente está dentro desse circuito integrado, que somos uma peça ativa nisso, e não um cara externo contemplativo, assumir isso nos dá uma identidade parcial, ponto de vista contraditórios, mas a vantagem de estar dentro do circuito, de poder mudar de dentro para fora a sociedade, não lutando como vítima. As identidades são hoje contraditórias, parciais e, sobretudo, estratégicas. Estrategicamente, você lança a mão da identidade de gênero, ou de raça, ou de classe, em função do tipo de luta que você está construindo. É um muro, um nós contra eles, que você vai jogando, né, construindo em cada momento. Não precisa ser essencializado. Você não precisa definir, não, raça é no sentido genético. Aí você se ferra, né? Não, raça é no sentido da minha ancestralidade. Raça é no sentido da minha cultura. Ela diz, cuidado, você não precisa essencializar a raça. É um dispositivo de identidade, tá, que te permite fazer determinadas lutas. Tá? Para você conseguir fazer aquilo, você não precisa neutralizar a raça. Você pode deixar ela uma perspectiva parcial. Tá? Não há nada, por exemplo, no caso das feministas, diz ela, não ser fêmea, que constitua uma ligação natural entre as mulheres. As mulheres não estão juntas pelo fato de ser fêmeas. Não é o útero que faz delas estarem juntas. Tá? Tanto é que você pode ter mulher transgênero. Consciência de classe, gênero, raça foi adquirida ao longo da terrível experiência histórica de realidades contraditórias, como o patriarcado, que precisa da mulher para funcionar, como o colonialismo, que precisa dos colonizados para funcionar, como o capitalismo, que só funciona com os trabalhadores. Tá? Então, os limites da identificação
tá? Como fruto da construção de ponto de vista revolucionário. Olhar os limites da própria identidade que a gente tinha usado como arma política, olhar os limites do conceito de nós mulheres, nós trabalhadoras, e ver esses hibridismos, esse ciborganismo, pode dar, te permitir construir novas trajetórias políticas importantes. Tá? Nós, entre aspas, não possuímos mais a capacidade simbólica e material de impor a eles nosso modelo de realidade. Nós não podemos dizer que somos inocentes na prática dessas dominações. A inocência, a insistência de fundamentar a percepção unicamente sobre o fato de ser vítima, já fizeram bastante danos. Então, esse que basicamente é o manifesto. Tá? Vou mostrar o nível de dificuldade, de complexidade, como ela gosta de entrar nas nuances epistemológicas nessa discussão, que parece simples, mas não é. Muita gente lê o Manifesto Seborg só como, somos corpo e máquina, todos precisamos de usar computador, beleza, acabou. Não é isso. É um manifesto epistemológico e político. É um manifesto de crítica ao materialismo dialético, ao marxismo, tá? E para um novo socialismo, de crítica ao feminismo identitário. É um manifesto bem complexo. Aí, só para dar uma ideia final disso, né, ela mostrou uma tabela que eu sempre dou como tarefa para meus alunos de analisar. Esse semestre vou ser gentil com vocês, vou já fazer um pequeno spoiler dela, mas sugiro que vocês reflitam sobre ela. Ela diz: a velha cômoda dominação hierárquica, o machismo de antes, o capitalismo de antes, da fábrica, da cadeia de montagem e o patriarcado de antes, da família patriarcal. Tá? Esse era velho e cômodo, essa dominação hierárquica. A nova rede angustiante, que ela chama de informática da dominação, as mulheres no circuito integrado, é muito pior, ela diz, tá? Mas podemos ter mais luta nela. Então, o que é o velho cômodo patriarcado capitalista? Ele era representação, romance realista, calor, grupo pequeno, perfeição, eugenética, decadência, microbiologia, tuberculose, por exemplo, tá? A tabela é maior que isso, tá? Que isso é? Como isso funciona na nova angustiante rede? Em vez de representação, você tem simulação. Em vez que o romance realista, você tem o pós-modernismo, a ficção científica. Em vez que o calor, você tem que o ruído. Em vez que grupos, você tem subsistemas. Em vez que perfeição, tem otimização. Em vez que a genética, tem a biopolítica, controle da população. E em vez que a tuberculose, você tem a AIDS. O que ela quer dizer com isso? Tá? Vou só dar alguns indícios para vocês tentar quebrar a cabeça mais. Tá? Representação, né? Todos os filósofos contemporâneos fazem uma crítica da representação. Tá? E toda a política contemporânea é uma política de representatividade, que também é criticada por algum grupo. Representação significa que você pode representar que existe um mundo lá fora, que não sou eu, que não depende de mim. O sujeito está de um lado, o objeto é outra coisa totalmente. Tá? Mas eu tenho a chance de representar esse mundo fielmente. Tá? A arte moderna, a partir do renascentismo, a ciência moderna parte desse pressuposto. Que apesar que essa a natureza objetiva lá fora, ninguém pode saber como é, porque toda vez que eu toco com ela, a única coisa que eu sinto é o que está na minha cabeça, na minha subjetividade. Apesar que tem um muro, tá, intransponível, ontológico, entre subjetividade e objetividade, entre eu e a natureza, e é possível, né, magicamente, misteriosamente, representar fielmente essa natureza via ciência. Hoje, diz ela, muita gente, ao falar em construção social, e a própria ciência moderna, ao lançar a mão cada vez mais de uma ciência que nem faz o experimento, ela simula no computador como seria. Tá? Nós já estamos em outro território ontológico, que não é apenas da representação. A própria ciência chegou em lugares onde diz, bom, não é só isso que eu faço. Não é observar imparcialmente o mundo e representá-lo. Tá? Eu estou desmontando de novas formas a lógica do mundo, a partir de ver ele como linguagem, a partir de ver ele como código, a partir de conseguir fazer experimentos sem fazê-los, simulando no computador. Tá? Por isso que o romance realista, o pós-modernismo, sugere uma outra maneira de codificar as personagens, tá? Que é, por exemplo, a da ficção científica. O mundo industrial, da Revolução Industrial, é fundamentado na energia, né? A energia dos escravos substituída pela energia dos proletários muscular, e aos poucos a energia dos proletários é separada, a parte muscular, e dedicada às máquinas. Então é o mundo da máquina a vapor, é o mundo do petróleo, é o mundo do carvão, é o mundo em que você queima coisas para gerar energia.
tá? O mundo de hoje, diz ela, não trata mais o calor como uma energia que se dissipa, mas o trata como entropia. O mundo de hoje olha menos a matéria, menos a energia, mais a informação, a estrutura organizacional das coisas sociais. Então a metáfora, né, que o calor passa a ser visto como ruído, tá? Ou seja, que a entropia, que antes era vista em termos de organização da energia, hoje é vista como informação, tá? E que o ruído nos canais de informação causa os problemas, tá? É uma metáfora de dizer o que muda na estrutura social, não só na ciência. Tá? E assim por diante. Antes, a ciência nos dizia que existiam raças superiores e inferiores. A ciência nos dizia que existiam animais superiores e inferiores e cúmulos da evolução, ponto de chegada da evolução. Tá? Era rumo à perfeição. Hoje nós somos mais engenheiros pragmáticos. Nós buscamos otimizar o processo. Tá? Então, o método da sociedade industrial patriarcal era o método da degeneração da raça, da decadência de uma população. Tinha teoria científica sobre toda a civilização nasce, tem um ápice e depois vai em decadência. Por isso que o Império Romano caiu. Tá? O grande preocupação da ciência da modernidade industrial é a preocupação da perfeição versus a decadência. Tá? Tem medo da bomba demográfica, decadência da humanidade inteira. Tá? Tem medo das raças impuras, que podem fazer decair uma civilização. Hoje não. Hoje nós não falamos em genética, mas em controles estatísticos da população. Em vez de reprimir cada indivíduo, nós tentamos mexer com as taxas de desemprego, de emprego, de morbidade, de mortalidade, de criminalidade, de forma estatística. Tá? Em vez de decadência, nós temos medo da obsolescência, portanto, ou seja, da informação ficar desatualizada, não do gene ficar decaído. Somos menos materiais, menos biológicos, mais informacionais. A doença símbolo da época do Chopin, né, e da Revolução Industrial, a tuberculose, que matou um monte de gente, continua matando um monte de gente hoje. Mas aquela era a típica doença do paradigma, né, do sistema de funcionamento epistêmico da modernidade. Por quê? Porque a tuberculose é um agente externo que, contagiado por outro, vem dentro de você e te consome, te faz decair, te faz definhar, te faz morrer. É a típico agente que encarna uma maneira de pensar a relação biológica do homem com a natureza em termos de self e de inimigo. É a típica imagem em que você vê o sistema imunológico como os guerreiros que te defendem dos invasores, que não é a imagem que hoje temos do sistema imunológico, do sistema imune. Tá? No final do livro tem uma belíssima análise do sistema imune, como retratado nos manuais universitários de biologia, e como isso mudou na hora que a sociedade mudava disso para isso. O sistema imune, nos manuais hoje de medicina, é uma rede informacional, tá? Codificada. Não são guerreirinhos lutando contra o inimigo externo. Tá? Então, a doença símbolo, diz ela, de hoje, é a AIDS. Porque em vez de ser um agente infeccioso externo que te come e te faz definhar por dentro, ele é um terrível código que se insere no seu código genético. Vira parte de você. Por isso que é tão difícil de curar. Né? E assim por diante. Então não vou entrar nos detalhes, mas é para dar uma ideia para vocês das nuances, da riqueza desse manifesto cyborg. Né? Basicamente, então ela diz isso. Tá? Se as tecnologias da comunicação e as biotecnologias são instrumentos para reconstruir nossos corpos, e se esses instrumentos incorporam e ao mesmo tempo impõem novas relações sociais, nós temos que fazer desse lugar o nosso lugar de luta política. E não o velho lugar de nós, vítimas inocentes e puras de um mundo tecnológico e patriarcal externo. Porque esse mundo está incorporado e se impõe, se inscreve em nossos corpos. Tá? Então a imagem, o imaginário cyborgiano pode nos ajudar a expressar dois argumentos cruciais, assim que é a conclusão. A produção de uma teoria universal e totalizadora é um grande erro que nos faz perder a maior parte da realidade. Tá? Em vez de tentarmos ser universais, esse olho de Deus externo que a ciência te permitiria ter, que te permite ver as coisas apesar de seu corpo, apesar de suas relações sociais, apesar de seus valores, esse olho externo é um erro. Porque, paradoxalmente, em vez de te fazer ver tudo, te faz ver um pedaço muito pequeno da realidade. Segundo ponto, assumir responsabilidade pelas relações sociais, científico-tecnológicas, significa recusar uma metafísica anti-ciência
significa recusar uma demonologia da tecnologia e significa abraçar, tá, o objetivo habilidoso de reconstruir as fronteiras da vida cotidiana em conexão parcial com as outras e os outros. Essa ideia das conexões parciais é central na epistemologia feminista. Com as conexões parciais, corporificadas, situadas, tá? Você, em vez de tentar ver o mundo apesar de quem você é, de seu corpo, suas crenças, sua religião, ao aceitar o desafio habilidoso de fazer conexões parciais com o que você é, você consegue enxergar mais longe. Esse que é o grande ponto da epistemologia feminista e, ao meu ver, a grande contribuição, porque, de fato, você não precisa de um conceito tão ingênuo de objetividade, como o clássico, mas pode ser objetivo. Esse aqui é mais difícil cair no relativismo com esse ponto de vista feminino. Porque ao falar que as conexões são construídas passo a passo, de dentro para fora, não por um nós externo, vítima inocente, que tem um olhar puro, mas por um olhar já misturado com as relações sociais que estão, você consegue mostrar que não é relativo o conhecimento. Não é qualquer conhecimento que vale. Porque você constrói a partir da ontologia real, da vivência vívida real, das conexões, mesmo que parciais, corporificadas que você tem com os outros seres, com a natureza, com a tecnologia. Então, conhecimento construído, situado, social, relativo ao contexto, mas não relativista, não relativizador. Tá? Então, e por que ela diz isso? Esses dois pontos. Desistimos de um saber universal totalizador, de uma teoria totalizadora, e assumimos a responsabilidade por esses muros. Assumimos que eles são construídos, são retóricos, são mitos, não são essenciais. Tá? Por quê? Não só porque a ciência e a tecnologia são meios de grande satisfação humana, mas também uma matriz de dominações complexas. Tá? É porque a imagem do cyborg pode sugerir uma saída nesse labirinto de dualismo, né? Homem-animal, homem-máquina, tá? Em que até hoje temos explicado nossos corpos e nossas ferramentas. Então esse é um sonho não tanto de uma linguagem comum universal, mas de uma poderosa e infiel heteroglossia, ou seja, multiplicidade de línguas, de um falar múltiplo. Tá? É uma imaginação de uma maneira feminista de falar línguas, né, capaz de injetar medo nos circuitos do super salvador da nova direta. Ela escreveu esse livro na época do escudo espacial, das armas atômicas, né? Esses machos que eram super salvadores da liberdade a partir das armas, né? Diz essa heteroglossia infiel feminista pode até dar medo nesse circuito dos super-heróis, né? Porque significa, ao mesmo tempo, construir e destruir as máquinas. Significa, ao mesmo tempo, construir e destruir nossas identidades, ao vê-las como não essenciais, e, ao mesmo tempo, mapeadoras de ontologia. Nossa identidade não é universal, não está embutida no nosso corpo, é uma construção retórica, é um mito, é uma ficção que a gente usa para fazer política, mas, ao mesmo tempo, ela mapeia a nossa realidade. Ela é real. Tá? Então, significa esse mito de heteroglossia construir e destruir as identidades, construir e destruir as categorias, as relações, tá? As histórias espaciais, de guerra espacial. Embora ambas estejam amarradas em uma eterna dança espiral, que são as danças tribais, né, que estavam tanto na moda da Califórnia, da Dona Haraway, né? Embora ambas estejam amarradas nessa dança espiral, eu acho que entre uma deusa e uma cyborg, prefiro ser uma cyborg. Tá? E esse aqui, bonito, é um retrato, um grande amigo dela fez dela, ao mesmo tempo como mulher xamã, né? Com animal xamânico, e cientista ligado, conectado ao computador, que é o retrato que foi feito dela como cyborg. Tá? É isso, tá? De novo, uma aula um pouquinho mais comprida, eu fundi, na verdade, duas unidades. Espero que ajude. Gostaria muito que a gente tivesse tido mais discussão sobre isso. Espero fazer isso por via ciborgiana eletrônica. Então, boa aula para vocês e até breve.